Para mim, é difícil gravar esta aula, afinal, foram quase 2 anos de gravação, 80 aulas, dezenas de autores consultados sobre esta época da história da igreja, que é a cristandade. E nós não poderíamos encerrar essa tão longa exposição sem uma síntese que nos permita compreender o que a cristandade significou na história católica. É a isso a que se dedica a aula de hoje. Antes de nós começarmos a aula, gostaria de fazer um pedido aqui para você que está me assistindo no YouTube. Nós temos recebido muitas mensagens, muitas comunicações de que ou o YouTube não está entregando os vídeos do nosso canal, ou que mesmo tendo se ativado as notificações, o sininho, o YouTube não está entregando, enfim, quem sabe até pessoas que estivessem antes inscritas não estão mais inscritas e sem um motivo aparente, enfim, tudo isso tem acontecido. Então gostaria de pedir a você que você confira se você está inscrito no canal, se não estiver, peço que você se inscreva e que você faça aquilo que é essencial para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Curta, comente, não apenas no chat, mas principalmente na aba de comentários, compartilhe com seus amigos, ative as notificações, enfim, possibilite deste modo que o nosso conteúdo, que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. E bom, o que nós estamos apresentando aqui nesta aula é a conclusão do módulo 4 do nosso curso de História Universal da Igreja. Módulo este que tratou da cristandade medieval, que eu vou mencionar, que eu vou tratar aqui do que ela se tratou, mas que compreendeu 80 aulas, né? Essa é a última, 81, e de um curso que já está com 181 aulas. E se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do que nós oferecemos aqui, se você quer se aprofundar na história da igreja, recuperando essa memória que é sua, que é uma memória que te pertence enquanto membro da Igreja Católica que você é, se matricule na Escola de História da Igreja. Uma pergunta eventualmente que surge: por que você cobra se você está oferecendo algo que pertence a nós? Bom, eu cobro por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque o conteúdo que nós oferecemos é um conteúdo que eu não adquiri, né? Gratuitamente. São muitos anos de estudo, é muito tempo gasto, são livros que eu comprei, são livros que eu compro para oferecer. E, em segundo lugar, porque eu gostaria sim de oferecer gratuitamente este conteúdo, deixar este conteúdo inteiro, o conteúdo da escola inteiro aqui no YouTube, mas para que a nossa equipe possa se manter, para que eu mesmo possa me dedicar a oferecer este curso, a me dedicar a gravar essas aulas, a atender os alunos, eu preciso cobrar. É necessário manter esta obra que é a Escola de História da Igreja. Então, é por isso que nós cobramos. Então, eu peço que, se você quer se aprofundar e quer conhecer a história da igreja de verdade, certo? Se matricule na escola. O link está aqui na descrição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando nós falamos de fim da cristandade medieval, é natural que as pessoas associem, pensem em fim da Idade Média, da Idade Média. Se nós refletirmos acuradamente em tudo que nós construímos, tudo que nós produzimos até aqui, todo o conteúdo desse curso, essa ideia de Idade Média é, para nós, absolutamente irrelevante. Eu li recentemente um livro
chamado A Idade Média, uma Impostura. Tradução de uma obra em francês, de um historiador que morreu há pouco tempo, há pouco tempo mesmo, chamado Jacques Rire, ou Jacques Rire. E esse livro se dedica, um livro muito interessante, ele se dedica justamente a mostrar como essa ideia de Idade Média é, como o próprio nome diz, uma impostura, uma invenção, uma coisa sem referência real na realidade. Ele fala o seguinte, ele sentencia assim: a Idade Média não pode, em caso algum, ser concebida como uma realidade. Mas como assim? Quer dizer que não existiram aqueles séculos lá? Não, não é isso. Mas é que a ideia de Idade Média é uma invenção renascentista, uma coisa que surgiu no século XV, quando do fim da suposta Idade Média, que se aprofundou, se reforçou, se consolidou no século XVII e XVIII até ganhar o monopólio absoluto da descrição ou da nomeação daquele longo período histórico. E vejam, essa ideia de Idade Média é um conceito com uma pretensão, digamos, faraônica, porque a ideia de Idade Média tenta designar como um todo único um período de 1000 anos da história europeia, no máximo ali, dividindo em 2 blocos, alta, baixa, Idade Média, algo assim, mas o que está ali no núcleo da ideia de Idade Média é um longo período histórico no qual que designa, né, um nome que designa um mesmo e longo período histórico. E para nós, essa ideia de Idade Média nunca fez diferença neste curso. É verdade que às vezes a gente utilizou o qualificativo medieval, nós usamos mais de uma vez, variadas vezes talvez. Certamente quando eu usei essa expressão foi para designar algo da cristandade, certo? Algo dos séculos 11, 12, 13 e 14. Eu acho que dificilmente eu falei de medieval para me referir a algo do século VI ou VII, ainda que o século VI, o VII, VIII, IX, todos englobem a tal Idade Média. Mas assim, essa ideia de medieval, quando eu usei justamente para me referir a algo da cristandade. Mas aqui nós nunca concebemos a tal Idade Média como um todo único. É verdade que lá na aula 43, né, eu fiz o título da aula, né, uma introdução à igreja medieval. Né, mas isso não existe, essa igreja medieval. Eu usei essa expressão naquele momento, quando nós estamos terminando a história da igreja antiga, eu falei de igreja medieval por razões pedagógicas, para que vocês, ao começarem o novo módulo, no caso o módulo 2, os tempos bárbaros, tentassem se situar a partir do que vocês já sabiam, do que vocês já haviam aprendido, que período histórico nós estávamos iniciando ali. Então, eu utilizei essa expressão lá por razões não ontológicas, mas didáticas. De modo que essa ideia de igreja medieval está absolutamente ausente da nossa exposição. Eu nunca falei isso, na igreja medieval. Né? Se eu falei, foi num sentido muito impróprio. E nós falamos, sim, é verdade, são justamente os 3 módulos medievais que nós tivemos. Né? Os tempos bárbaros, séculos final do século IV, não 5, final do século IV ao século VIII. O que eu chamei de tempos carolíngios, módulo 3, foi o século VIII ao século XI, e depois a cristandade, séculos 11 a 14. Isso tudo é a igreja medieval. Então, né, no fundo, não foram 81 aulas sobre história da igreja medieval. Foram 136, né? Porque vão além deste módulo 4. Foram as aulas sobre a igreja nos séculos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV. Então, tudo isso dentro desse grande bloco artificial que se chama aí de Idade Média, mas que para nós não significa muita coisa. E para nós, né, ainda que nós utilizemos, ainda que nós não tenha como nós pararmos de falar Idade Média, mas sempre nós procuramos matizar, mostrar o que nós estávamos querendo dizer, que época estávamos, que contexto estávamos. Nós procuramos
fazer o contrário do que Jacques Ellul aponta, né? Esse hábito, ele fala, existe um hábito de tomar tudo em bloco e falar incessantemente de medieval a propósito de tudo e de nada, sem matizar, sem esboçar as distinções, sem ter o cuidado de situar as coisas um pouco no tempo, né? Nós decisivamente procuramos não incorrer neste erro. E na verdade nem foi muito difícil, afinal foram 136 aulas sobre a história da igreja medieval. 81 sobre a igreja na cristandade. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o encerramento desse módulo, o fim da cristandade, corresponde justamente ao período do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Nós não falamos aqui, o nosso limite não é o tal fim da Idade Média. Nós, inclusive, nem escolhemos o ano de 1453, que segundo a periodização tradicional foi o fim da Idade. Não, isso para nós é absolutamente irrelevante. Nós preferimos falar de fim da cristandade, certo? E não de fim da Idade Média. Ainda que, eventualmente, esses dois conceitos se confundam na mente de muitos. Mas aí nós esbarramos num outro problema. Qual? A questão das periodizações muito rigorosas. Vejam só, nós estamos encerrando um módulo e começando outro, certo? Isso significa o quê? Uma mudança de época. Mudando o módulo, eu quero dar a entender a você que acabou uma coisa e começou outra. Acabou a cristandade e começou uma outra coisa que nós podemos mais adiante chamar modernidade. Mas obviamente, que essa mudança, que essa transformação, que essa transição não foi imediata. A transfiguração de um contexto, de uma realidade X em Y. Isso, óbvio que isso não foi imediato, né? As periodizações muito precisas, com a definição daquelas datas simbólicas, tudo isso é um artifício pedagógico. Voltemos à questão da Idade Média. Aquelas duas datas, 476, termo inicial, queda do Império Romano do Ocidente. 1453, termo final, queda do Império Romano do Oriente. Essas datas significaram uma transformação trágica, rigorosa do mundo? Não. São recursos pedagógicos, não são uma descrição fiel dos acontecimentos, né? É o que explica também o nosso Jacques Ellul. Ele fala, inscrever-se forçosamente num quadro, aceitar uma divisão cômoda é uma coisa. Acreditar na realidade intrínseca de uma abstração nascida de especulações intelectuais numa imagem forjada é outra. Fala, tudo bem, uma coisa é a gente aceitar essa divisão cômoda por razões pedagógicas, por razões de simplificação na própria divisão da apresentação dos temas, tudo bem aceitar essas divisões. Agora, acreditar que operou-se ali, naquele momento, uma mudança de proporções absolutamente definidoras é inaceitável, certo? E uma nova questão, por que eu estou falando tudo isso? Para que fique claro o seguinte, que quando, por exemplo, eu coloquei como marco inicial da cristandade, lá no final do módulo 3, o ano de 1077, li o início da cristandade. Isso significa que no momento que Henrique IV da Alemanha se dobrou em canossa diante de Gregório VII, começou a cristandade? Não, é evidente que não. Do mesmo modo, quando em 1378, quando foi eleito Papa Clemente VII em oposição ao Papa Urbano VI, dando início assim ao cisma do Ocidente, acabou ali naquele momento a cristandade? Não. Estas datas são apenas balizas, certo? São apenas
Datas que nós escolhemos, eventos que nós escolhemos, não tanto as datas, mas os eventos que significam uma data, eventos que se deram em uma data, eventos que são antes referenciais sintomáticos de processos históricos muito mais complexos. Então, a escolha dessas datas, desses marcos, tem um papel pedagógico para mostrar como determinado fato de grande transcendência significava, sim, uma mudança de época, ainda que essa mudança não tenha se operado por causa daquele fato, ou milagrosamente quando aquele fato se deu. E aqui nós chegamos ao ponto que eu queria desde o início dessa longa digressão, que é, quando nós falamos de fim da cristandade, eu coloquei justamente uma interrogação. Por quê? Quando do início do cisma do Ocidente, e este é o marco que eu escolhi, né? Falar do fim da cristandade, início do que eu chamarei de a era das rupturas, com o início do cisma do Ocidente. Quando começou o cisma do Ocidente, não significa que a cristandade acabou, né? Ninguém na época jamais afirmaria tal coisa, ou perceberia tal coisa. Né? Eu quero dizer, quando eu coloco o início do cisma do Ocidente como termo da cristandade, eu quero dizer que, naquele momento, a cristandade chegou num grau de fragilização que certas devastações, certas rupturas se mostrariam quase que inevitáveis, certo? Então, é isso. Quando nós apontamos 1378, nós não queremos dizer que a cristandade acabou. A cristandade continuará. Mas que ali ela está tão fragilizada que já está, de fato, nascendo uma outra coisa para substituí-la, e essa fase da história da igreja está ficando para trás de modo definitivo. Bom, mas algum desavisado pode perguntar o seguinte: nossa, mas você fala da tal cristandade como se ela fosse um fato e não uma categorização histórica. Porque existem categorizações históricas como Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, Baixa Idade Média, Alta Idade Média, Antiguidade Tardia e etc. Mas, para mim, a cristandade, para mim não, eu tenho certeza. A cristandade, ela não é uma periodização. Ela não é. Ela é uma realidade. Ela foi uma realidade. Ela foi uma realidade de fato. Consciente de si mesma, na sua época. Não é uma invenção posterior. As pessoas naquele tempo, as pessoas nos séculos XI, XII, XIII, XIV e mesmo depois, tinham consciência de pertencerem a algo que sim chamavam de cristandade. E no sentido que nós damos. É o que se lê nas crônicas, nos documentos, nos sermões. A palavra cristandade estava na boca de todos, a todo tempo. Obviamente daqueles que tratavam de questões mais macro, né? A ideia de cristandade não é uma invenção posterior como a ideia de Idade Média. Na verdade, era uma invenção anterior. Falamos disso bastante, muito tempo atrás, né? O Papa João VIII, lá no século IX, falava de cristandade no sentido, ou mais ou menos no sentido, que se daria séculos depois. Então, meus amigos, quando nós falamos de cristandade ao longo de todas essas aulas, mais de 80, nós estávamos falando de uma realidade civilizacional verdadeira, até mesmo geográfica, que abarcava os povos e as nações que habitavam os reinos da Europa Ocidental, Central e do Norte. Então era uma realidade geográfica até. Mas é também uma realidade cronológica, não uma periodização, mas uma realidade que existiu em determinado tempo histórico, a saber, entre os séculos XI
XIV. A altura em que, no final do século XIV, ao longo do século XIV, ela entrou em franca decadência até se decompor definitivamente, cerca de 2 séculos depois, no começo do século XVI. Então, sim, para mim, a cristandade é uma realidade civilizacional, geográfica, cronológica, não uma categorização histórica posterior. Certo? E o que era a cristandade, né? Falamos disso lá na aula 108, na aula 109, repetimos ocasionalmente ao longo de várias dessas aulas, mas o que era a cristandade? Antes de nós abandonarmos a cristandade, quero olhar uma última vez para ela com vocês. Bom, a cristandade era o conjunto de nações que eram membros da Igreja Católica. Logo, a cristandade era a realização histórica, ao menos em uma parcela do mundo, da ordem que Cristo deu aos seus apóstolos antes de eles saírem pelo mundo evangelizando. Ides e fazei discípulos, ide evangelizar as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. A cristandade, ela foi a consumação dos esforços dos 1000 anos anteriores e a realização mais perfeita, vejam, eu digo mais perfeita, não perfeita, do ideal cristão de civilização, e por isso eu estou dizendo, não estou afirmando como uma verdade válida, validada por uma autoridade, não, estou dizendo eu considero o apogeu da igreja neste mundo. Obviamente o apogeu da igreja é o paraíso, o apogeu eterno, mas neste mundo o apogeu foi a cristandade. Isso não implica idealização. Afinal, se alguém me acusa de idealização, é porque não é meu aluno. É porque não assistiu às 80 aulas anteriores, nas quais nós falamos de cismas, nós falamos de antipapas, nós falamos de conflito entre os papas e os imperadores, nós falamos de heresias, nós falamos de 1000 tragédias. Eu não tenho uma visão idílica da cristandade. Basta ver a ementa do nosso curso. Não se trata de uma questão de idealização. Trata-se de reconhecer a cristandade naquilo que ela foi e o que ela buscou ser. Quais eram os seus parâmetros, quais eram os seus ideais, o que ela considerava bom e o que ela considerava ruim. O que ela tinha como norma de lei e o que ela tinha como contrário à lei. Antes de continuar a aula, um breve aviso. No dia 1º de outubro iniciaremos as aulas do próximo módulo, a Era das Rupturas. Estas aulas serão de vital importância para compreender como a civilização católica deu lugar à civilização moderna. O professor tratará do humanismo, da renascença, do protestantismo, dentre outros assuntos. Convidamos você a nos ajudar a alcançar o maior número possível de pessoas nesta nova e fundamental etapa do curso, compartilhando o link de inscrição das aulas que está na descrição e no comentário fixado. Obrigado. E gostaria de lançar um último olhar à cristandade com vocês, conhecendo 5 características da cristandade que os padres Vilhoslarca e Llorca dão na introdução do módulo 2 da sua história da igreja. Introdução do tomo 2 da sua história, da história da Igreja, que trata da Idade Média. E aqui eu vou sintetizar aqui a vocês, eu vou colocar na tela. Eles colocaram, como isso está na introdução, eles colocaram os verbos todos no presente. Como nós estamos concluindo, eu decidi colocar no passado, tá? Então eu só fiz uma adaptação e coloquei os verbos no pretérito, certo? Vamos lá. As 5 características da cristandade segundo os padres Vilhoslarca e Llorca, e que, bom, você que tem acompanhado até aqui, ao olhar para trás, verá isso tudo. Caracterizava-se a cristandade, primeiramente,
pela unidade da fé cristã, que fazia de todas as nações europeias uma comunidade internacional, uma irmandade de povos sob a cabeça moral e espiritual do Romano Pontífice, vigário de Cristo, a quem se submetiam os reis naqueles assuntos que podiam servir ou prejudicar o bem espiritual dos indivíduos e os interesses do cristianismo. A sociedade cristã medieval não tinha propriamente mais que uma só cabeça, que é Cristo Rei, cabeça invisível que atuava misticamente na igreja e de modo visível por seu representante, o Papa, pelo imperador, criação pontifícia para a proteção e salvaguarda de Roma e do catolicismo, e pelos príncipes seculares, que regiam as nações cristãs com a autoridade emanada da fonte de toda a autoridade que é Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira característica, o próprio espinha dorsal da cristandade, a fé, a unidade na fé. Em segundo lugar, o domínio harmonioso que exerciam ou ao menos deveriam exercer, pois nós vimos como isso era muitas vezes mais um ideal do que algo que se realizava na prática, por sua própria natureza, o pontificado e o império sobre os povos irmanados da Europa. Eram duas cabeças universais que se repartiam o governo do mundo. Se tal harmonia não era sempre um fato, era ao menos uma aspiração e um pensamento que atuava em todas as mentes. Eram os dois polos entre os quais gira toda a história medieval, e como dizia Gregório VII, são os olhos do corpo da cristandade. Em terceiro lugar, a preponderância imensa da igreja, terceira característica da cristandade. A preponderância imensa da igreja nas ordens política, social e cultural e até econômica daquela época. Os clérigos eram os diretores do pensamento europeu. A igreja era a educadora dos indivíduos e das sociedades. Uma realização para aqueles povos da ordem que Cristo deu aos seus apóstolos, a igreja de ser a mestra das nações. Ela era mãe e mestra das nações, nesta época, mais do que em qualquer outra. Em quarto lugar, no âmbito da cultura, o que era dominante na Idade Média era a teologia, ciência sagrada que brota da exegese bíblica e fecundada pela ardente especulação de Santo Agostinho, e logo, com a ajuda da lógica aristotélica, se foi desenvolvendo de forma cada vez mais escolástica, enquanto ao seu lado e a seu serviço se organizava uma filosofia na qual preponderava a metafísica de Aristóteles, batizada por Santo Tomás e iluminada pelo dogma cristão. E em quinto lugar, algo que o historiador da igreja não pode esquecer: o feudalismo, que ainda que pertencesse à ordem política e social, informou a mente daqueles homens e teve graves repercussões na vida e nos costumes do clero. Sendo o feudalismo um regime que se caracterizava pela hierarquização dos poderes e ordenada gradação das classes sociais, respondia perfeitamente à mentalidade medieval, que tudo concebia hierarquicamente, com uma noção de soberania e de realeza, assim como de relações sociais, muito mais cristã e humanitária que a dos absolutismos tirânicos, antigos ou modernos, e bem diferente do cesaropapismo, que na mesma época imperava em Bizâncio, e do regime despótico dos califas muçulmanos. A cristandade era, portanto, isso: a unidade da fé cristã, a harmonia entre a autoridade espiritual e temporal, a preponderância imensa da igreja em todos os âmbitos da vida política, social e cultural, no âmbito da cultura, o triunfo, o reinado da teologia, e no âmbito da sociedade e política, o feudalismo. Isso era a cristandade. Eu gostaria de responder uma objeção. Porque alguém pode objetar o seguinte: você está afirmando que isso é o apogeu da história da igreja neste mundo. Mas a maior parte do mundo não era católica. Pense-se em continentes inteiros. Na África, na Ásia, na desconhecida América. Terras que jamais tinham ouvido, muitas terras das quais jamais se tinha ouvido falar o nome de Cristo. É verdade. Numericamente falando, a cristandade era uma parcela
minoritária do mundo. Os estudos apontam que em 1300 a população europeia era proporcionalmente mais do que é hoje, era 20% da população mundial, mas ainda assim 1/5. Como pode ser o apogeu da história da igreja em face do mundo se a maior parte do mundo não era católica? A essa objeção eu tenho várias respostas. Em primeiro lugar, as nossas valorações não devem ter como critério a quantidade, mas a verdade. Há um brocado latino que diz, né, non multa sed bona, não o que é muito, mas o que é melhor. A verdade, ela não depende de maioria numérica. Nos tempos de Noé, uma só família foi salva. Nos tempos de Cristo, só um punhado de pescadores o seguiu. Do mesmo modo, a cristandade, ao menos sob a minha ótica de historiador católico, a cristandade era a porção da humanidade, coloquemos 20%, 18%, era a porção da humanidade onde a graça se encarnava visivelmente, onde Cristo era adorado, onde estava erguido o altar, onde a verdade era professada, ainda que todo o restante do mundo estivesse nas trevas do paganismo. Ali não. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a igreja é católica, e isto é universal. Mesmo quando pequena. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presentes. Vejam, ainda que a China, a Índia ou a África não conhecessem o Evangelho, a igreja em Roma, em Paris e em Compostela era a Ecclesia Universalis, era a igreja católica. Esse é o segundo ponto. Em terceiro lugar, e o que é mais importante, o cerne da questão, e a razão pela qual eu considero o apogeu da história católica. A cristandade, ainda que numericamente minoritária, era a parcela do mundo onde a política, a cultura, a arte, o direito, o trabalho, os costumes, as leis, o pensamento, tudo era permeado e ordenado à fé cristã. Se dobrava e orientava a finalidade sobrenatural do homem, mais do que em qualquer outra época da história humana. Aquele era um mundo transfigurado pela graça, uma espécie de civilização sagrada, como fala Daniel Hobbes. A cristandade, mesmo se pequena no mapa, era imensa no sentido espiritual. E em quarto ponto, a missão da igreja ainda estava em curso. Eu não creio que a história católica acabou com a cristandade. Não, acabou quando a cristandade acabou. Não. Ela continuou. E a cristandade foi a arca, foi o farol. Tanto que o católico da cristandade via o mundo fora dela como terras em preparação. Por isso as missões entre os mongóis, por isso aquelas heróicas missões no norte da África, as tentativas para acabar com o cisma do Ocidente, tudo isso que nós vimos nas aulas do módulo 4, sobre o século XIII. A cristandade era a arca de Noé, ainda em meio ao dilúvio. E seria justamente a partir dela, da velha cristandade, que as grandes missões para a conversão dos outros continentes partiriam. Em resumo, ainda que minoritária no contexto da humanidade inteira, e essa é a razão, essa é a minha resposta à objeção, a síntese da minha resposta a essa objeção. Ainda que minoritária no contexto da humanidade inteira, a cristandade foi uma época da história da igreja em que uma pleiade de nações reconhecia o mesmo altar,
a mesma cátedra, o mesmo credo. Uma época em que o que era proclamado em Roma ressoava em Colônia, em Londres, em Paris, em Lisboa, e na qual os povos, e não apenas os indivíduos, se reconheciam como membros da igreja. E daí os resultados, aqueles grandes santos, aquelas grandes realizações civilizacionais. A cruzada, a catedral, a escolástica. É como diz Daniel Hopes, abre aspas, todos estes resultados situam-se num quadro único. Todos eles dimanam de uma ideia-força, cuja importância já destacamos, a ideia da cristandade. Se a humanidade da Idade Média erigiu as catedrais, elaborou as sumas, empreendeu as cruzadas e difundiu o evangelho no espaço e nas consciências, se a Igreja de Cristo viu o seu poder atingir cumes nunca antes alcançados, se chegou a ser a pedagoga do pensamento, foi porque os homens desse tempo acreditavam com todas as suas forças que era possível realizar um cristianismo encarnado. Que pode parecer uma expressão estranha, mas um cristianismo que, de fato, assuma as coisas deste mundo, cujos princípios impregnariam as instituições, em que as hierarquias sobrenaturais se refletiriam nas da vida social e política e em que a raça dos batizados, consciente da sua unidade, assumiria as responsabilidades que os seus ideais lhes impunham. Em suma, que a cidade da terra devia ser uma prefiguração da cidade de Deus. Fecho aspas. Cristandade era isso. A convicção de que a cidade da terra devia ser uma prefiguração da cidade de Deus. E a título de conclusão desse longo módulo, eu gostaria de fazer uma recapitulação sumária de tudo quanto nós conhecemos nele. Começamos na aula 108, que foi uma introdução, na qual nós situamos a cristandade na história católica. Depois nós explicamos em uma longa aula o que era a cristandade, apontando 3 aspectos essenciais seus: a sua ordem a Deus, a ordenação do temporal ao espiritual e a unidade das nações cristãs. Nós entendemos que a fé era o alicerce daquele mundo e como ela se manifestava no dia a dia do católico comum, as suas devoções, as suas práticas espirituais. Vimos como era a vida sacramental, a oração, as peregrinações e, é claro, a Santa Missa. Colocada a base espiritual, nós colocamos a base social, ou seja, o feudalismo, o modo como a sociedade cristã daquele tempo se organizava. Nós entendemos o que era o feudalismo, as suas origens e o papel da fé na estrutura feudal. Na aula seguinte, nós examinamos o caráter essencialmente familiar da sociedade católica daquele tempo, o papel da mulher naquela época e, é claro, do cavaleiro, que é o próprio modelo de cristão secular. Começamos então a narrativa propriamente dita. A começar pelo triunfo da reforma gregoriana, graças à obra dos grandes pontífices, que desde Urbano II até Calixto II consolidaram a grande obra do Papa São Gregório VII. Vimos como a obra da reforma da igreja, iniciada 2 séculos antes em Cluny, continuou e prosperou com tantas grandes iniciativas entre os séculos XI e XII, das quais nós destacamos a obra de São Bruno com a sua cartucha e a de São Norberto com a dos seus cônegos regrantes. Na aula seguinte, nós narramos a primeira cruzada, dando início assim à narrativa da Era das Cruzadas. Nas 5 aulas seguintes, a vida e a época de São Bernardo de Claraval, a saber, a história da igreja entre as décadas de 1120, 1130 e 1140, época na qual o santo de Claraval desempenhou um papel de proa. Nessas aulas nós conhecemos o surgimento e a expansão da ordem de Cister, o impacto de São Bernardo na igreja, a história do cisma de Anacleto e, é claro, por fim, a Segunda Cruzada. Tivemos ainda uma aula sobre a fundação de Portugal, sobre a fundação das ordens militares do século XII e nos debruçamos sobre o chamado Renascimento do século XII, conhecendo as escolas episcopais e os primeiros tempos da escolástica. Em seguida, nós estudamos as grandes lutas do papado na década de 1150 e o difícil e heróico pontificado do Papa Alexandre III em sua luta e vitória sobre o imperador Frederico Barbarossa.
Na aula seguinte, nós estudamos com detalhe a história da vida e do martírio de São Thomas Becket e lançamos então, novamente, o olhar para o Oriente, conhecendo o estado dos reinos cruzados no tempo do heróico Balduíno o Leproso, com a subsequente perda de Jerusalém após a sua morte, e finalmente a história da Terceira Cruzada. Nós concluímos as aulas sobre o século XII conhecendo alguns dos seus santos. Santa Hildegarda, São Bertoldo, São Hugo de Lincoln, São Leopoldo da Áustria e Santo Isidoro, o Lavrador. Chegamos então ao apogeu, os grandes dias de Inocêncio III, o grande Papa da cristandade. Examinando a relação do papado sob o seu pontificado com a Itália e com o Império, com a França e a Inglaterra, com os reinos ibéricos, inclusive conhecendo as grandes vitórias da Reconquista Ibérica no começo do século XIII, o esforço temporariamente exitoso de Inocêncio III para trazer a Bulgária, a Sérvia e a Bósnia para a comunhão católica, a história da Quarta Cruzada, da tomada de Constantinopla e da edificação do Império Latino. Conhecemos em seguida a vida de São Francisco de Assis e a fundação da Ordem Franciscana, a vida de São Domingos e a fundação da Ordem Dominicana, a ação caritativa e social da Igreja na cristandade, sobretudo por meio das grandes ordens hospitalárias e as ordens redentoras, e concluímos a história do pontificado de Inocêncio III com a narrativa do Quarto Concílio de Latrão, o Grande Concílio da Cristandade. Nas 4 aulas seguintes, nós conhecemos uma das grandes dificuldades enfrentadas pela Igreja entre os séculos XII e XIII, a heresia cátara. Na primeira, nós conhecemos o que era o catarismo, assim como outras heresias do século XII. Em seguida, nós compreendemos como o catarismo se tornou uma força política no sul da França e como, a princípio, a Igreja lidou com aquela heresia. Estudamos em seguida a Cruzada Albigense e, por fim, a história, gênese e procedimentos da Inquisição medieval. Nas 2 aulas seguintes, nós estudamos o grande conflito entre os papas Gregório IX e Inocêncio IV com o imperador Frederico II, assim como, nessas aulas, a história da Quinta e da Sexta Cruzadas. Nas muitas aulas seguintes, nós nos dedicamos a conhecer as vidas dos santos do século XIII. Na primeira, nos debruçamos sobre a vida de Santa Clara, em seguida, sobre as vidas de Santo Antônio e de Santa Isabel da Hungria, conhecemos as vidas das grandes místicas do século XIII, como Santa Lutigarda, Santa Gertrudes, Santa Margarida de Cortona, Santa Matilde e Santa Ângela de Foligno, assim como de São Simão Stock, Santa Edvige, Santa Zita, São Nicolau de Tolentino e tantos outros. Em 2 aulas, nós estudamos a vida e o reinado de São Luís, assim como a história da 7ª e da 8ª Cruzadas, a vida do rei São Fernando, assim como a história da Reconquista no decorrer do século XIII. As 4 aulas seguintes se dedicaram ao exame das missões católicas no século XIII e XIV para além da cristandade. Em primeiro lugar, as missões para o norte da África, depois a impressionante história das missões junto aos mongóis da Pérsia e da China entre os séculos XIII e XIV, conhecemos as tentativas de resolução do cisma do Oriente ao longo do século XIII e, por fim, observamos a Escandinávia na cristandade, conhecendo as missões do Nordeste da Europa, a história das Cruzadas do Norte e da Ordem Teutônica. Concluímos o estudo do século XIII tratando do apogeu cultural e civilizacional que se alcançou naquele tempo, com o surgimento e expansão das universidades, compreendendo-se no que consistia o apogeu da escolástica, conhecendo a vida e a obra de São Boaventura, Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino. E concluímos a exposição dessa época de apogeu, lançando nossos olhares para a Catedral, Glória e Memória da Cristandade, a respeito da qual escreveu Daniel Hopes. 1050 a 1350 foi o período das grandes audácias criadoras, em que a alma cristã se expressou em formas de uma originalidade tão profunda, de um tal poder de invenção e de síntese, que a humanidade ocidental nunca mais conseguiu repeti-la. Com impulsos verticais semelhantes aos de uma alma em oração, com seus cálculos preciosos e os seus desenhos rigorosos, com a sua diversidade de formas, todas ordenadas por um plano único, divino e humano, a catedral foi a expressão plástica da grandeza da Igreja, e é ela que ergue ainda hoje entre nós o seu símbolo tangível.
nos dedicamos então para o exame da decadência da cristandade, a partir do começo do século XIV. Nós apresentamos, em primeiro lugar, as causas gerais dessa decadência, que nós identificamos como sendo um desequilíbrio profundo na própria alma cristã, com manifestações espirituais evidentes, como a querela dos espirituais franciscanos, a ascensão de uma cultura burguesa laica e oposta à igreja e, conforme expusemos em 3 aulas, em um trágico conflito entre o Papa Bonifácio VIII e o rei Filipe o Belo, assim como na história da dissolução da Ordem Templária e no conflito que opôs pontificado e império no tempo do Papa João XXII. Estudamos em seguida o que eu chamei de Revolução Intelectual do século XIV, com o surgimento de intelectuais determinados a solapar as concepções então vigentes, como Marcílio de Pádua e Guilherme de Ockham. Nós estudamos o Papado de Avignon, com as suas causas e as suas consequências, e a grande crise do século XIV, com especial destaque para a peste negra e seus trágicos efeitos, inclusive na própria espiritualidade católica, tal como ela se expressou no século XIV. Finalmente, nós conhecemos as vidas dos santos do século XIV, como Santa Isabel de Portugal e Santa Brígida, e concluímos essa longa história com a narrativa da impressionante vida de Santa Catarina de Siena. Quer dizer, então, que no final do século XIV, a cristandade chegou ao fim? Desapareceu? Não. Não. Ainda é possível falar de cristandade no século XV. E forçando muito, ao menos nominalmente, que seja no começo do século XVI. Depois de 1517 já não é possível falar nem sequer nominalmente. Agora, se ainda é possível falar de cristandade por um considerável tempo, por que encerrar este módulo agora? E não no século XVI, não com a Revolução Protestante. Por quê? O que no século XIV fora apenas uma grande decadência, uma imensa fragilização do edifício da cristandade, a partir do século XV, no século XV e início do XVI, ocorre uma implosão. Os séculos XV e XVI são, como nós chamaremos, a Era das Rupturas. Aí, de fato. Por isso, eu quis colocar como marco justamente ali o final do século XIV, encontrando como marco preciso o início do cisma do Ocidente. E a decadência que se vê, isso é importante, a decadência que se vê no final do século XIV não é uma decadência apenas na ordem cristã, na civilização cristã. Não, não, não. É uma decadência na própria igreja. Assistamos de novo à última aula. Leiamos as imprecações de Santa Catarina de Siena contra os maus costumes do clero. Era uma fragilização na própria igreja. E essa decadência, por muito tempo, não vai cessar. Por mais de um século depois de Santa Catarina de Siena, a igreja vai se fragilizando. Vão surgir na sociedade cristã forças cada vez mais poderosas e desejosas de destruir a ordem antiga, e ideias assim rigorosa e essencialmente e intrinsecamente opostas à fé católica se difundirão e um dia triunfarão. O século XV e início e o XVI, aliás, até hoje será isso, mas no século XV e início do XVI,
essa vaga tempestuosa se lançará contra a igreja sem que ela não consiga fazer nada ou quase nada para parar, para se defender. No final do século, a reforma que Santa Catarina de Siena tanto pedia não veio, não virá no final do século XIV, não virá no século XV. Não haverá reforma, não haverá renovação. E a cristandade chegará ao fim e a igreja entrará em uma gravíssima crise. Mas Deus não abandona a sua igreja. E a renovação que não veio no século XIV, a renovação que não veio no século XV, virá no século XVI. E o próprio Deus previu isso a Santa Catarina de Siena. Foi na noite de 2 de abril de 1376. Naquele dia, a santa teve uma visão que depois descreveu em uma carta a Frei Raimundo de Capua. Ela disse que Cristo apareceu a ela, fez com que ela participasse, compreendesse certos mistérios a ponto de ela perceber que a alma quase que se descolava, se desligava do corpo. E uma alegria indescritível a invadiu à medida que o seu espírito se iluminava à luz da revelação que ela recebeu. E ela compreendeu naquele instante que era necessário que a igreja sofresse perseguições. Ou seja, era necessário que tudo aquilo acontecesse. Porque depois dessas perseguições viria, conforme a expressão, uma nova juventude. Um novo momento ascensional, um novo momento de ascensão. Naquela visão, em 2 de abril de 1376, Santa Catarina viu, eu creio, e acho que não há como duvidar, ela viu a Era Tridentina. A Era da Reforma Católica. Portanto, era um tempo de grandes lutas, de grandes desagregações e de grandes tragédias se aproximavam para a igreja. Mas a promessa de Cristo a São Pedro, renovada a Santa Catarina de Siena, se cumpriria. E eu gostaria de concluir a narrativa dessa história, ou deste capítulo da história católica, com uma obra de arte. A alegoria da igreja militante e triunfante, também chamada popularmente Os Cães de Deus. Trata-se de um afresco de Andrea de Firenze, Andrea de Florença, afresco pintado na Capela dos Espanhóis, em Santa Maria Novella, em Florença, em cerca de 1365. Talvez nem sequer nas grandes catedrais dos 2 séculos anteriores, está expresso como neste imenso afresco tudo que aquela sociedade inteira, por 3 séculos, sonhou e tentou realizar na Terra. Esse afresco resume e sintetiza a civilização cristã da Idade Média tal como ela própria se concebeu. Em primeiro plano, o Papa, representante visível dos poderes do alto. A seu lado esquerdo, o imperador, trazendo nas mãos uma caveira para lembrar que os domínios da terra perecem ao passo que os do céu não passam. Ao lado do imperador, um rei, e ao lado deste, um príncipe. E abaixo, todas as categorias da sociedade laica.
Nobres, cavaleiros, burgueses, camponeses e artesãos, toda a sociedade cristã, do menor ao maior, do mais humilde ao mais poderoso. Ao lado direito do Papa, um cardeal, e ao lado deste, um bispo. Abaixo, prelados, doutores, monges, frades de todas as ordens, sacerdotes e religiosos de todas as condições. Estão, nesse conjunto, representadas todas as categorias de fiéis, todos os homens, cada qual ocupa o seu lugar na ordem, cada um tem um papel a desempenhar. Aqui está representada a igreja militante. É a cristandade inteira que caminha para o lugar ao qual todo homem é vocacionado a alcançar. Não se trata ainda do fim do percurso. Trata-se de uma igreja que luta, uma igreja que milita, uma igreja militante, que tem que defender os seus fiéis do erro e da heresia, representada ao lado pelos pregadores e pelos doutores hereges. Os dominicanos, no entanto, protegem o rebanho dos fiéis das insídias dos hereges, destacando-se Santo Tomás, que com a sua doutrina cala e confunde os fautores do erro. Vejam na base. Cães, representação dos dominicanos, atacam os lobos, os hereges, protegendo o rebanho de seus ataques. Mas a luta não é apenas contra o erro, mas também contra o pecado. Acima, alguns cedem aos divertimentos mundanos, mas a igreja está sempre pronta para absolver-lhes se eles estiverem arrependidos, e a conduzi-los pelos sacramentos e pela pregação da palavra de Deus ao paraíso, à porta da qual está São Pedro e 2 anjos que colocam coroas de flores sobre os bem-aventurados que acabaram de chegar. Já no paraíso, a igreja triunfante, aqui representada pelos patriarcas e profetas, apóstolos, mártires, confessores e virgens, com os 9 coros angélicos e a Santíssima Virgem Maria, todos contemplam a Deus face a face. Contemplam Jesus Cristo, que reina sobre o céu e a terra, como reina o Deus formoso da Catedral de Amiens. Cristo, que reina sobre a história, sobre o passado e sobre o futuro, sobre a cristandade inteira. Pois a cristandade era a civilização cristã, a civilização cujo rei era Jesus Cristo. Essa foi a nossa aula de conclusão do módulo 4 do nosso curso de História Universal da Igreja. Como você pôde ver, foram 80 aulas, nas quais nós nos aprofundamos sobre todos os aspectos da história da Igreja naqueles 3 séculos. Mas antes dessas 80 aulas, houve 107 aulas sobre a história católica desde o século I. E agora já estamos nos aproximando do século XV. Logo trataremos do cisma do Ocidente, do Renascimento, do Protestantismo. Tudo isso virá em aulas futuras e próximas. Se você quer ter acesso a todas essas aulas passadas, tomar posse dessa memória, a memória da cristandade, e não apenas da cristandade, mas de toda a história católica, conhecendo a era das rupturas, conhecendo o que mudou no mundo, sobretudo em face da Igreja, se matricule na Escola de História da Igreja. O link está aqui na descrição. Espero você.